E aí, gente, vamos continuar aqui agora a nossa sequência de videoaulas sobre C#. Tá? Agora eu vou ensinar para vocês aí a instrução switch. Tá? A instrução switch ela também serve como uma estrutura de decisão, assim como é o else if. A diferença entre ela e o else if é que testa uma variável para inúmeras possibilidades. Enquanto que o if ou else pode testar várias variáveis para inúmeras possibilidades. Ou seja, no switch você tem uma variável e você quer testar quantas possibilidades pré-definidas você já vai ter. Enquanto que o if else você pode testar mais de uma variável para inúmeras possibilidades. Tá, então agora vamos abrir aqui o nosso Visual Studio para estar mostrando no código aqui para vocês como é que funciona. Tá, lembrando que para essa videoaula eu vou estar utilizando aqui o código que a gente já usou na aula anterior. Vou aqui no File, Open Project. Vou usar aqui, eu dei o nome na última aula, está na minha pasta aqui de aulas. Estrutura de decisão, a gente abre a pasta e tem aqui o arquivo estrutura de decisão. Para quem não tiver o código da aula passada, eu vou deixar o link aí do vídeo anterior, vou deixar alguma linkagem no vídeo anterior para você dar uma olhada aí e já implementar no Switch. Tá, então aqui vamos abrir o nosso projeto, esperar o Visual Studio carregar. Vamos abrir aqui na Solution. Agora a gente vai abrir aqui o nosso Program CS, que é o arquivo responsável pela própria execução do programa. Tá, então aqui a gente tem o if else, eu já dei uma adiantada aqui no código, eu deixei a parte do if else comentada, que é o que a gente vai usar. E aqui é a estrutura principal do switch, a estrutura base do switch. A gente tem switch, a instrução switch, abre parênteses, variável que você quer testar, nesse caso é a sexo digitado, que no caso relembrando para quem não acompanhou a aula anterior, esse é um programa que você vai executar, vai aparecer para a pessoa digitar o sexo dela e ela vai digitar. Esse valor vai ser armazenado numa variável chamada sexo digitado, do tipo string, e depois de ser armazenado, no caso, ela vai fazer o teste para verificar se o sexo digitado foi masculino, feminino ou se não foi nenhum deles. Tá, agora a gente vai fazer esse código usando a instrução switch. A sintaxe dele em si é um pouquinho diferente, mas a essência do switch é a mesma coisa. Você tem aqui switch, valor a variável que você quer testar, e você tem caso 1, você bota 2 pontos e bota o bloco de instrução daquele caso, ou seja, o que o comando vai fazer se aquele teste for validado. E o break é caso o teste seja verdadeiro, ele vai passar pelo switch, ou seja, ele vai executar a instrução, vai ver que é verdadeiro e vai sair dos testes de condição, vai continuar a ler o programa. Aí aqui então a gente tem caso 1, caso 2, break para parar, caso seja verdadeiro o teste, e N casos, você pode colocar quantos casos você quiser. E no final, você não pode esquecer de colocar o caso default. Default em inglês quer dizer padrão. Então o código padrão é o que? Justamente, fazendo uma analogia ao if else, seria o else, ou seja, se nenhum dos testes forem validados, vamos dizer assim. Então o que vai acontecer? Fazendo analogias ao if else, caso 1 vai ser o que? Caso a variável digitada seja, lembrando, a gente vai usar aqui string, então aspas duplas, caso a variável digitada seja masculino, o que vai fazer? Eu não vou utilizar a opção, porque não convém aqui, que a gente já falou sobre variável booleana. Ele vai só exibir na tela que o que foi digitado é masculino. Então, caso seja masculino, ele vai fazer o quê? Console.writeLine foi digitado masculino. Fecha parênteses, ponto e vírgula para finalizar a instrução. Caso seja feminino, o que ele vai fazer? Console.writeLine foi digitado feminino. E caso o default, que foi o que eu expliquei para vocês, caso nenhum desses testes forem verdadeiros, ou seja, caso que a pessoa digitar não for nem masculino e nem feminino, ele vai executar o default, que é o padrão. Então o que vai ser o nosso default? Vai exibir na tela para a pessoa.
não foi digitado nem masculino nem feminino. Agora a gente vai rodar o nosso programa para a gente estar verificando aqui, mostrando cada passo o que ele vai fazer. Então aqui a gente tem digite o seu sexo, a gente vai digitar primeiro para testar a primeira possibilidade, masculino. O que apareceu? Foi digitado o sexo masculino. O que o programa leu? Como ele trabalhou? Ele foi aqui, deixa a gente minimizar aqui para aparecer o código de novo. Tá. Ele veio aqui a instrução, exibiu na tela para a pessoa, console, right line, digite seu sexo. Deu um enter, deu um enter para poder a pessoa digitar na linha de baixo. Atribuiu a variável sexo digitado o valor que a pessoa digitou. Depois que atribuiu, o que ele fez? Ele foi para a sequência de testes. Switch, sexo digitado. Caso masculino, o que quer dizer? Foi digitado masculino? Nesse caso foi. Então o que ele apareceu? Foi digitado masculino. Executou esse bloco de instrução que está aqui. Tá, uma coisa que vale lembrar também no switch, diferentemente do if else, você só abre chaves no switch total, em todo o switch, quando você vai começar os casos, e fecha depois. Então, por favor, não confunda. No caso do switch, é case, o que você quer, 2 pontos. Não é abre chaves, nem fecha chaves. Então foi isso. Ele testou, foi masculino, então ele exibiu na tela para a pessoa, foi digitado masculino. Agora a gente vai fechar o nosso programa e abrir de novo, mostrando quando a pessoa digitar feminino. Ó, compilado, a gente vai digitar feminino. Percebam que exibiu na tela, foi digitado feminino. O que aconteceu? De novo, o programa exibiu na tela, digite seu sexo digitado, atribuiu a variável, o que a pessoa digitou, abriu a sequência de teste, verificou, foi digitado masculino? Não foi, pulou essa parte. Foi digitado feminino? Foi. Então, executou o que está dentro desse bloco de instrução. Executado, pulou do break, pelo break ele pula todo o resto de teste e foi para o console read key, que é para travar a tela depois que você executa o programa. Ó, feminino, travou, vamos fechar, e agora vamos fazer o teste sem nenhum desses valores. Então eu vou digitar aqui, digite seu sexo, eu vou colocar nenhum dos valores. O que aconteceu? Não foi digitado nem masculino e feminino. Como é que o programa leu? Ele apareceu para a pessoa digitar o sexo dela, atribuiu a variável e depois foi para a condição. Verificou, foi digitado masculino? Não. Então pula essa parte. Foi digitado feminino? Também não. Então pulou de novo. E foi para o default, que foi o que eu expliquei para vocês, é o padrão. Nenhum dos testes foi validado. Se nenhum dos testes foi validado, eu vou para o teste padrão. No caso apareceu, não foi digitado nem feminino nem masculino. Tá? Então, a princípio do switch foi isso. Tá? Na próxima aula a gente vai estar explicando mais sobre estrutura de decisão e vamos começar a ver os laços de repetição. Então, muito obrigado por terem assistido essa videoaula. Lembrando, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, que em breve a gente vai estar fazendo mais vídeo para vocês. Curte a nossa página lá no Facebook, facebook.com/tutoriaisdiogo, tá? E deixar um salve aqui também para o amigo João, que fez uma bela introdução aqui para os nossos vídeos, que a partir de agora a gente vai estar com uma introdução bem legal que ele fez aqui pra gente. Um abraço aí, João. Então, gente, até mais, clique em gostei, se inscreve, valeu, fui, um abraço.